Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente dia para todos nós. É com muito carinho, é com muito bom coração que estamos aqui iniciando mais uma manhã de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede para todos nós, como um momento em que elevamos o nosso coração até a Jesus, elevamos os nossos pensamentos até a Deus, nosso Pai, em busca de esclarecimento, de esperança, de uma palavra de conforto para o nosso coração. Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos neste nosso momento de serenidade em nossa alma. Hoje, meus irmãos, nós iremos refletir uma passagem que se encontra no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28. É o último capítulo da nossa querida obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus irmãos, vejamos que esta passagem é uma prece para os nossos irmãos espirituais que podem estar perdidos ainda aqui na matéria, os nossos irmãos espirituais que ainda se comprazem em fazer o mal aqui na terra. Com isso, meus irmãos, sendo a nossa passagem uma prece destinada aos nossos irmãos espirituais que ainda se comprazem, digamos que no caminho das sombras, nós iremos hoje aqui trazer um tema para nós refletirmos, um tema que se harmoniza com a nossa passagem de hoje. O nosso tema de reflexão desta quarta-feira será Casas Assombradas. Meus irmãos, só de nós falarmos o nome Casas Assombradas, o nosso coração já fica um pouco receoso. Nós logo já associamos este termo, casas assombradas, com algo que passa medo, algo de pavor, algo que não conseguimos explicar o que é que ocorre. Mas vejamos, meus irmãos, que essa associação de medo e de pavor relacionada a este tema de hoje vem muito de nós não termos compreensão e esclarecimento do fato do que é uma casa assombrada. Então vejamos que tudo aquilo que nós não temos o conhecimento, tudo aquilo que a gente ainda não tem compreensão, causa medo e pavor em nós. É como se tudo que fosse muito novo, aquilo que é desconhecido, nos causa um pouco de medo. Por isso que hoje o nosso objetivo com essa reflexão é trazer luz de esclarecimento para todos nós sobre esse tema, para retirar esse véu de dúvidas, de medo e de pavor sobre casas assombradas e trazer um pouquinho mais de luz, de conhecimento sobre esse tema. Porque tendo conhecimento e esclarecimento, não há espaço para ter medo e para ter pavor. Então, meus irmãos, com isso, vejamos só que esse termo, casa assombrada, foi um termo que foi criado, digamos que culturalmente, lá na antiguidade, para fatos que não tinham explicação de coisas que ocorriam dentro das casas. Ou seja, barulhos inexplicáveis, som de passos no chão, portas se abrindo, janelas sendo abertas de forma inexplicável, copos se quebrando, barulhos de pancadas nos móveis. Então, todos esses fatos que surgem dentro de uma casa lá na antiguidade e que não se tinha explicação como que isso ocorria, eles acabaram denominando como algo assombrado, ou seja, algo que não tem explicação, porque vejamos que esse termo assombrado,
ele também deriva um pouco da questão de assombração. E o termo assombração, meus irmãos, de tantos significados que ele carrega, um deles está associado com fantasmas, algo que causa terror, susto de causa inexplicável, aparição. Então, o termo assombrado, ele vem de assombração, que traz esses significados aqui: fantasma, algo que causa terror, susto de algo inexplicável, entre outras definições. Agora, vejamos, meus irmãos, com todo o esclarecimento que a luz da doutrina espírita nos concede, será que é válido nós nos apegarmos a estes significados? Será que é válido nós darmos valor a estes significados? Fantasmas, algo que causa terror, susto de algo inexplicável, aparição? É válido diante de todo o esclarecimento que a doutrina espírita nos concede? Vejamos que não, meus irmãos, porque o espiritismo, ele nos deixa muito claro, em tua base de esclarecimento, que a vida é eterna. Ou seja, o túmulo, ele não encerra a vida. Nós apenas deixamos as nossas vestes materiais e partimos para a pátria espiritual. Nosso espírito continua vivo, nosso espírito continua vivendo da mesma forma, só que lá na pátria espiritual. Então, a partir desse esclarecimento que a doutrina nos faz, nós podemos considerar que esses termos fantasma, assombração e aparição são apenas palavras vulgares para designar o que é um espírito, para designar o espírito. E não há do que a gente ter medo ou pavor, porque todos somos espíritos. Então, olha que interessante, porque foi criado todo como que a gente pode dizer, um vislumbramento, um misticismo em cima dessa questão de assombrado, mas se a gente buscar um pouquinho mais racionalizar este termo, nós chegaremos à conclusão de que é um termo vulgar para designar um espírito, uma alma que ela continua, que após passar para a vida espiritual, torna-se espírito na nomenclatura e continua vivendo da mesma forma. Então vejamos, olha como que o esclarecimento ele é necessário, e aqui a gente está indo por partes para que a gente possa compreender muito bem e ter uma luz de conhecimento em cima desse tema. Agora que a gente já compreendeu isso, deixemos de lado esse termo assombração, coisas assombradas, e vamos compreender que são nossos irmãos espirituais. Vamos racionalizar isso. Deixemos também de lado esses termos casa assombrada e vamos compreender que é apenas uma casa onde há espíritos tentando se comunicar através de barulhos, pancadas, através de fenômenos. Olha só, uma casa assombrada nada mais é do que um lar onde se encontra espíritos, um espírito ou mais, tentando se comunicar. E muitas vezes o recurso que ele vai ter para se comunicar, já que ele está lá no plano espiritual, vai ser a partir de pancadas, barulhos, fazendo movimentos com certos objetos. Meus irmãos, vamos racionalizar algo aqui, só para ajudar a associar um pouquinho. Quando a doutrina espírita ela irá nascer, vai ter um fenômeno muito comum, que é o fenômeno das mesas girantes, ou seja, os espíritos eles faziam com que as mesas elas fizessem movimentos. Então, a partir desse fenômeno de objetos se mexendo, sem ter algo material ali movendo eles, começa a despertar a atenção, inclusive a própria atenção do codificador da doutrina, que é o Allan Kardec. Ele vai estudar o que se passa por trás desses movimentos de coisas materiais
E aí ele vai chegar descobrindo todo um mundo espiritual que existe e que são irmãos espirituais que estão fazendo aquele movimento. Olha aí, a doutrina espírita, um dos pilares que vai fazer ela nascer, vai ser esse fenômeno das mesas girantes. Agora, meus irmãos, por outra roupagem, como na antiguidade, como hoje em dia, pode ter movimento de objeto, uma janela se abrindo, um copo que se quebra, um movimento de uma pancada, um barulho, que nada mais é do que espíritos fazendo, tentando se comunicar através destes fenômenos, tal como lá antigamente, quando surge a doutrina espírita. Então vejamos que nada tem da gente ter medo, da gente ter pavor, mas buscarmos sempre o esclarecimento. Bom, e a partir dessas questões, que podem ser um espírito dentro de um lar querendo se comunicar através de um barulho, de uma pancada, pode a partir disso surgir algumas dúvidas para nós. Por que há espíritos dentro do nosso lar? Irmãos, essa primeira questão, ela é válido a gente pontuar que isso é uma das coisas mais comuns de acontecer, de terem espíritos dentro do nosso lar. Irmãos, isso não é algo exclusivo de uma família ou outra. Isso é uma das coisas mais comuns. Nossos irmãos espirituais estão muitos ainda ligados à matéria de forma muito forte. Então, como estão ligados fortemente à matéria, eles ficam, por vezes, dentro do nosso lar. Isso é muito comum e isso acontece muito dentro de muitos seios familiares, de muitas casas. Agora vejamos aqui que não estamos falando hoje de espíritos protetores, os nossos anjos guardiãos, nossos guias, espíritos bons, espíritos familiares e amigos que vêm nos ajudar. Não são desses espíritos que hoje estamos falando, que também é muito comum eles virem nos visitar em casa, nos trazer uma proteção, conceder para nós uma instrução de um caminho a tomar. Então, os espíritos protetores também vêm na nossa casa nos conceder um alívio das dores da alma, nos conceder uma luz para a nossa jornada. Mas hoje não estamos falando desses irmãos. Estamos hoje comentando dos nossos irmãos que podem entrar aí na categoria de espíritos levianos e malfazejos, ou seja, espíritos ainda muito ligados à matéria, que já desencarnaram há um tempo, ou até mesmo recentemente, mas não conseguem se desligar da vida material, ou seja, eles não conseguem dar continuidade no progresso lá na pátria espiritual. Então eles ficam por aqui, como se diz em um termo, vagando aqui na Terra. Então, dentro desse, vejamos os levianos, os malfazejos, eles podem estar dentro do nosso lar. E muitos vão se questionar, mas como que eles vêm parar dentro da minha casa? Como que eles chegam dentro do meu lar? E aí, meus irmãos, a gente tem muitas variáveis. Vou citar aqui duas para trazer esclarecimento para nós. Uma variável de como que um irmão leviano ou malfazejo pode vir dentro da nossa casa e começar a fazer esses barulhos, quebrar copos, abrir janelas e portas. Uma das explicações pode ocorrer de nós, o meio social que a gente frequenta, os lugares que nós vamos. Às vezes a gente vai na rua, frequenta um lugar onde o nível de elevação desse lugar é muito baixo. Às vezes temos muitos vícios, pensamentos muito negativos. E esses irmãos levianos vão começar a sintonizar conosco e vão se aproximar e podem nos acompanhar até o nosso lar e por ali ficar. Isso é uma das explicações. Agora vamos trazer outra aqui que também é muito comum. Pode acontecer do espírito, ele não está nem tão ligado assim a quem mora dentro do lar, a quem constitui aquela família. Mas o espírito ele está mais ligado ao imóvel, à casa, ao terreno, ao local daquele lar. Então, isso é uma das coisas que mais acontece
E Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, traz muitos casos desses para nós, meus irmãos. Espíritos que estão ligados nem tanto às famílias, às pessoas que moram naquele lar, mas estão ligados ao imóvel, à casa ou ao terreno. Espíritos que ainda estão muito presos à matéria, não conseguem se desprender, se desvincular daquele lar e ali eles permanecem. Válido é nós considerarmos que nem todas as casas, nem todos os terrenos, nem todos os imóveis, eles ali iniciaram sendo constituídos e construídos por nós, não é mesmo? Às vezes pode ter ali uma família que construiu aquele imóvel ou que habitou aquele terreno há anos e anos atrás, há séculos atrás, e não conseguem se desprender. Já desencarnaram, mas não conseguem se desprender. Então eles ficam ali, ficam presos, tá vendo? Não tem tanta ligação, às vezes, com a família atual que habita, mas tem mais ligação com o imóvel. E isso é uma coisa muito frequente. Eles não conseguem se desprender. Com isso, meus irmãos, neste último caso aqui que a gente trouxe, vamos compreender por que agora que eles então permanecem ali. Aqui nós já entendemos o termo casa assombrada, que é um termo que a gente acabou associando com coisas que dão medo, mas nada mais é do que uma casa, um local onde há espíritos que estão tentando se comunicar através de barulhos, através de pancadas ou outros fenômenos. Isso compreendemos. Compreendemos algumas variáveis aqui de como que esses espíritos eles vão adentrar e ficar no nosso lar. Agora uma questão. Por que eles se comunicam dessa forma? Por que eles fazem barulho? Por que eles ficam abrindo a janela e às vezes batendo a porta? Por que eles quebram copo? Por que as coisas às vezes ficam se movimentando materialmente? Ou muitas vezes a gente perde uma coisa e não sabe onde foi parar. Muitas vezes são eles ali movimentando um objeto. Por que eles fazem isso? Aqui novamente vamos trazer algumas variáveis. Sempre deixamos claro, cada caso é um caso, meus irmãos. Mas vamos trazer aqui algumas variáveis. Primeiro, podem ser espíritos simplesmente e puramente levianos. Não tem nenhuma ligação com aquela casa, com aquela família, mas são espíritos brincalhões que querem se divertir, impondo medo nos moradores da casa. Então eles se sentem felizes, eles gostam, dão gargalhadas, vendo as pessoas se assustarem com os fenômenos que eles provocam. Isso alimenta eles, o medo e o pavor que a gente sente. Essa é uma variável do porquê que está ocorrendo esses barulhos, essas pancadas. Outra variável, irmãos, que Allan Kardec ele traz muito em suas obras é que pode ser espíritos que querem apenas chamar atenção. Espíritos perdidos. Nesse caso aqui, pode ser um espírito que nos acompanhou do local onde estávamos, ou da rua nos acompanhou e está perdido. Ele não sabe que ele desencarnou, ele não tem consciência que ele já não está mais encarnado na matéria, ele está perdido. Então ele fica ali tentando chamar atenção, ele fica até mesmo angustiado porque ninguém ouve ele, então ele provoca isso porque ele está perdido só para chamar atenção. Outro caso, meus irmãos, também muito comum, a gente vê muito isso na literatura espírita, é que pode ser também um espírito familiar. Pode ser um espírito da nossa família, um espírito familiar que já partiu para a pátria espiritual, mas ainda continua muito apegado à família e, sobretudo, à casa, ao imóvel onde ele morava. Então, como ele está muito apegado ainda, ele não consegue partir da continuidade na vida espiritual. Então, ele fica lá, fica junto da família. E muitas vezes, meus irmãos, esses espíritos, eles não têm consciência de como eles prejudicam uma família eles estando ali.
Eles não têm consciência disso, eles estão perdidos, eles estão em sofrimento. Então vejamos que eles já deixaram a terra há um tempo, mas não conseguiram se desprender da sua casa, do seu imóvel, do local onde morava ou até mesmo da família. Então eles ficam ali produzindo esses barulhos porque eles não têm muita consciência disso. Meus irmãos, também tem uma outra variável que a gente não pode se esquecer de citar, é que pode ser irmãos espirituais que foram proprietários desse local que hoje nós habitamos. Como nós dissemos, nem todos nós moramos em uma casa, em um imóvel, em um terreno que fomos nós que construímos ou que somos a primeira família ali a estar. Nem sempre somos os primeiros que chegaram naquele terreno, digamos assim, naquela casa. Então, com isso, pode ter aí proprietários anteriores. Pode ser proprietários, às vezes, meus irmãos, de 100 anos atrás, olha, de séculos, de tempos, que ainda estão agarrados às questões materiais. Aqui tem uma diferença com o exemplo anterior que a gente deu, que são, o anterior é mais espíritos ligados à família, aos membros da família e daquela casa. Neste caso aqui, pode ocorrer de ser mais ligada ao imóvel, à casa, ao terreno. Então, eles às vezes não têm nenhuma afinidade com aquela família que agora habita ali, mas eles têm mais, no caso, com o imóvel. Então, eles, por às vezes, um coração muito avarento, coração ainda muito pautado nas coisas materiais, muito orgulhoso, não consegue se desprender dos bens materiais. Não conseguindo se desprender dos bens materiais, ficam ali. E muitas vezes começam a nutrir um ódio, um rancor dos novos habitantes. E nutrir nesse ódio, esse rancor dos novos habitantes, ficam ali fazendo esses barulhos, causando medo, com o objetivo de causar pavor. Então, meus irmãos, a gente trouxe alguns exemplos do porquê que eles ficam fazendo esses barulhos, se comunicando através desses fenômenos. Mas, como dissemos, cada caso é um caso. E agora que nós já compreendemos isso, é válido nós compartilharmos o que podemos fazer se isso está acontecendo conosco. Porque, como o próprio Allan Kardec disse, isso é um fenômeno, meus irmãos, muito mais comum e muito presente, muito mais do que a gente imagina. Então, se isso está acontecendo conosco, o que podemos fazer? Vejamos que, antes de eu trazer alguns pontos do que como a gente pode proceder nesses casos, que caminho tomar, nos trazer uma luz de esclarecimento para isso, eu gostaria de compartilhar uma breve história, bem breve, eu sintetizei bastante ela aqui, mas é uma história de um exemplo exatamente do nosso tema de hoje. Acho importante trazermos exemplo, porque a partir do exemplo nós conseguimos ter uma compreensão melhor dos fatos que nós estamos trazendo aqui um pouquinho mais na teoria. Então, agora a gente vai compreender na prática como que isso está acontecendo. Essa história, meus irmãos, ela foi publicada na Revista Espírita do ano de 1859, no mês de fevereiro. É esta edição aqui. Como eu disse, eu sintetizei bastante esse caso que eu vou compartilhar aqui agora. Então, a todos os irmãos que quiserem saber esse caso na íntegra e completo, vocês encontram aqui, na Revista Espírita, no mês de fevereiro, ano 1859. Primeiro, eu queria deixar claro que o nosso querido codificador Allan Kardec, na coleção da Revista Espírita, ele se dedica e muito a trazer diversos casos que é considerado como casa assombrada, espíritos batedores, espíritos muito barulhentos. Ele vai nomeando assim. Então, ele traz vários casos para trazer esclarecimento, tirar o medo, tirar o pavor e esclarecer que tem irmãos espirituais ali querendo se comunicar. Tudo bem, meus irmãos? Então, eu vou contar aqui um desses casos que Allan Kardec traz. Certo dia, irá chegar para Allan Kardec uma carta narrando um fato que vem acontecendo com uma família.
um fato que vem acontecendo aí por cerca de 2 meses. Então essa pessoa, ela escreve para Allan Kardec, porque já estão muito preocupados com tudo que está acontecendo e escrevem tentando buscar uma solução, tentando buscar uma luz de esclarecimento sobre esse fato. Por isso que eles escrevem para Allan Kardec. Então, a história que é narrada nessa carta, que chega para Kardec, é contada o seguinte: que em uma casa, em uma aldeia distante da cidade, por cerca ali de 2 meses, vem acontecendo algo que tem causado pavor nos moradores, na família desta casa. Vejamos que é uma casa que nada tem de aparência com uma casa velha, ou nos termos populares de uma casa assombrada. Pelo contrário, é um imóvel novo, recém-construído. Vejamos, meus irmãos, vou até fazer uma pausa aqui. Muitas vezes a gente tem essa cultura de associar, igual esse termo, casa assombrada, com casas antigas, casas, digamos assim, de séculos atrás, mas vejamos que os espíritos, como dissemos, eles estão frequentemente no nosso lar. E pode acontecer, olha aqui, igual nesse caso, uma casa nova, recém-construída, começar a aparecer esses fenômenos. Continuando, vai ser narrado para Kardec. Nesta casa nova, recém-construída, começou a surgir alguns estalos. Estalos. Estalos nos móveis, estalos no chão, estalos na porta. Só que depois disso, começaram os habitantes dessa casa a ouvir passos no chão de madeira. Depois começaram a ouvir pancadas, golpes no chão. Os moradores, sem nada entender, começaram a ficar amedrontados, ficaram com medo. Então eles foram lá e chamaram a polícia. A polícia foi lá, investigou, foi ver se era alguém que estava brincando, fazendo esses barulhos, e nada a polícia descobriu. Passou um tempo, os fenômenos continuaram. As portas começaram a abrir sozinhas, os objetos da casa começaram a cair no chão e a se quebrar. Então os moradores da casa, eles começaram a ficar com medo dessa situação. O autor dessa carta, ele coloca o seguinte: essa família eram pessoas muito amáveis, pessoas muito conhecidas naquela aldeia e que tinham um coração muito bom. Então ele questiona na carta para Kardec o porquê que isso estava acontecendo com ele. Uma família boa, uma família simples, humilde, que ajudava a todos de muito bom coração, mas estava vivendo isso dentro do lar deles. Porta abrindo sozinho, objetos sendo lançados ao chão e se quebrando, pancadas, barulhos. Por que que isso estava acontecendo com eles? Então essa é a carta escrita para Allan Kardec, do exemplo. Eu gostaria de trazer aqui, brevemente, já caminhando para o nosso final aqui, a resposta que Allan Kardec traz, porque ele vai trazer um esclarecimento depois de trazer essa história. Allan Kardec vai dizer o seguinte: os fatos dessa natureza não são raros de ocorrer, ou seja, nada tem de exclusivo isso acontecer em uma casa, pode acontecer em muitas, e neste exato momento pode estar acontecendo em milhares e milhares de casas. E ele diz: não há razão para nos amedrontarmos, pois a presença desses espíritos pode até ser importuna, ou seja, podem até causar ali aflição, nos deixar angustiados, mas não oferece perigo nenhum. São espíritos, meus irmãos, tentando se comunicar ali de uma maneira não muito elevada, de uma maneira que mais causa medo do que consegue realmente passar aquela comunicação que eles desejam. Então Kardec diz: não tem por que ter medo, não tem por que ficar aflito. E isso é um fato que acontece muito dentro dos lares. Por quê? O mundo material e o mundo espiritual estão em constante contato. O mundo material e espiritual está em constante contato, meus irmãos. Então, a
partir disso, agora nós vamos trazer o que podemos fazer nesses casos. Como podemos proceder? Bom, esses itens que a gente vai trazer aqui de como proceder, gostaria de deixar claro que é com base na própria resposta de Allan Kardec, no esclarecimento que ele traz. Também, meus irmãos, nas leituras das obras espíritas, nós já somos um pouco esclarecidos sobre isso. Então, o primeiro passo é compreender que nada tem de assombrado, mas que são irmãos espirituais ali presentes. O primeiro passo é sairmos desse campo da ignorância. Ignorância no sentido de ter medo do desconhecido. E compreender que se está tendo barulho, pancada, esses movimentos de objetos, é porque são espíritos que ali estão presentes. Compreender isso. O segundo passo, meus irmãos, é que muitas vezes, na ânsia, no medo, na aflição do que está acontecendo, a gente acaba agindo de forma equivocada. Então, o próprio Allan Kardec vai dizer isso, viu, meus irmãos? Ele vai indicar que busquemos um médium que possa nos esclarecer sobre o motivo do espírito ali estar. Allan Kardec ele traz isso na Revista Espírita, mês de fevereiro de 1859. Se isso está acontecendo no nosso lar, busquemos um médium sério para nos esclarecer por que esses espíritos, ou um espírito, está produzindo esses barulhos, está fazendo isso em nosso lar. E Kardec, ele diz isso, buscar um médium na época, porque o espiritismo ainda estava começando, digamos assim. Então, o que hoje em dia a gente pode trazer para a nossa realidade é buscar uma casa espírita. Uma casa espírita séria, uma casa espírita onde haverá ali uma equipe que pode nos auxiliar a ter esclarecimento sobre esses espíritos que estão dentro do lar fazendo esses barulhos dentro daquela casa. Então, meus irmãos, vejamos que quando a gente busca auxílio dentro de uma casa espírita, os protetores daquela casa, os espíritos amigos que ali trabalham, irão visitar o nosso lar, ver ali, analisar o que está acontecendo. E quando eles visitam o nosso lar, eles irão se deparar com esses espíritos que estão ali fazendo esses barulhos. E com isso eles podem buscar esclarecer esses espíritos, compreender o porquê que eles estão ali, tentar fazer um trabalho de esclarecimento com esses espíritos. Então, por isso que é importante buscar o esclarecimento do porquê que eles estão ali, é nesse sentido. Como disse, o próprio Allan Kardec indica isso. Nada de errado tem da gente buscar ajuda e auxílio numa casa espírita séria quando coisas acontecem que a gente não está conseguindo ter uma explicação para os fatos. Ou seja, já compreendemos que esses barulhos, essas pancadas, estão sendo produzidos por espírito. A gente já buscou uma casa espírita séria, compreendeu o motivo deles estarem ali. Agora é o momento que eu acho que é o mais importante também, que é o da evangelização do lar. Tanto através de prece, como através do evangelho no lar, meus irmãos. Eu vou colocar aqui ao lado para nós uma imagem que eu gosto muito. Gosto muito dessa imagem. Essa imagem é do Grupo Espírita Allan Kardec. Eles disponibilizaram essa ilustração na internet para a gente ter esclarecimento. Já usei ela aqui em outros evangelhos e vou usar novamente. Olha essa imagem, meus irmãos. Uma mocinha com os pensamentos baixos, muito negativos. Olha o que aproxima dela. Um espírito leviano, um espírito malfazejo. Não é mesmo? Agora vejamos que ela começa a fazer uma prece. Ela começa a orar. O que acontece? Olha em volta dela como que cria um campo de irradiação de sentimentos bons, de sentimentos elevados. O que desaproxima dela o espírito leviano e aproxima o espírito amigo protetor? Eu gosto muito dessa imagem para a gente entender isso. Imaginemos isso na proporção do nosso lar. Não apenas uma pessoa fazendo oração, mas a família inteira, todos os habitantes daquela casa, juntos, em prece, no momento do evangelho no lar,
campo de irradiação, de energia boa, o campo que a prece pode alcançar, iluminando toda a nossa casa. Ou seja, olha a importância da prece, meus irmãos. Por quê? Se estamos ainda alimentando sentimentos baixos, vícios, pensamentos negativos, esses irmãos vão continuar ali, dentro do nosso lar. Eles estão sendo nutridos, eles também gostam e têm afinidade com isso. Então, se a gente deseja que eles se retirem, como dizemos educadamente, a gente tem que mudar a nossa sintonia, trazer mais prece, evangelho no lar. Olha só a imagem que a gente colocou aqui, irradiar mais luz para dentro do nosso lar, tirar essa sombra, tirar essa neblina de sentimentos ruins e trazer luz, trazer paz para nossa casa. Então, dessa forma, não vai ter espírito leviano e malfazejo que ali vai habitar, mas espíritos protetores, como na imagem que a gente colocou aqui do lado. Então, meus irmãos, evangelho no lar. A gente tem até um vídeo aqui no canal da nossa Casa Espírita, dizendo, explicando sobre o Evangelho no Lar. A gente convida a todos aqueles que desejarem assistirem. O Evangelho no Lar é uma grande luz dentro da nossa casa, ilumina a todos. Lá a gente também explica que ilumina muitos irmãos espirituais que estão por ali perto. Então, gostaria de deixar bem claro que o intuito, meus irmãos, se a gente estiver passando por uma situação dessa, não é expulsar de forma grosseira os espíritos que ali estão, mas é mostrar para eles que há um caminho melhor, uma estrada de paz, e Cristo nos afirma que nós somos a luz do mundo. Então, sejamos a luz dentro do nosso lar. Se Jesus nos diz que somos a luz do mundo, sejamos a luz, meus irmãos, dentro do nosso lar, trazendo mais paz, mais serenidade, mais harmonia. Como dissemos, tirando essas sombras de dentro do nosso lar e trazendo mais luz. Bom, meus irmãos, hoje eu convido a todos para a gente encerrar nosso evangelho de esclarecimento sobre esse tema. Novamente eu pontuo, deixemos de lado esses termos assombração e assombrado, meus irmãos, buscando esclarecimento que nada mais são do que nossos irmãos espirituais tentando se comunicar de uma forma muito rústica e muito rude, ainda, digamos assim, pancadas e barulhos. Então, se a gente evangeliza o nosso coração, se a gente evangeliza a nossa casa, se a gente evangeliza a família que ali mora, a gente já cria um ambiente mais sereno e não há espírito leviano e malfazejo que não deseja ficar ainda seguir o caminho do bem, que permaneça no lugar onde tem muita luz. Tudo bem, meus irmãos? E também é uma forma da gente até ajudar eles a ver que tem um caminho melhor para eles seguirem, um caminho de paz, deixando essas coisas materiais onde eles estão tão apegados e buscando um caminho de evolução e de progresso na pátria espiritual. Bom, meus irmãos, eu vou convidar todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje. Meus irmãos, que as palavras aqui compartilhadas, elas possam ter sido um bálsamo de esclarecimento para todos nós, que o nosso coração possa ter sido preenchido com esclarecimento, que a gente possa sair dessa zona de medo e de pavor, e com a doutrina espírita abrir o coração para esclarecimento de fatos que antes para nós eram fatos que não têm explicação, mas que agora com a doutrina espírita abre para nós as cortinas, nos trazendo respostas para muitas dúvidas. Com isso, meus irmãos, convidar todos para a gente encerrar com Jesus, que todos possamos ter um excelente dia, um dia de muita paz, um dia de muita serenidade, um dia de muita calma. Que tenhamos uma excelente quarta-feira. Lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós. Fiquemos em paz e que assim seja.